Fala galera, beleza? Vamos fazer aqui a resolução de três questões que acabaram ficando por ser feitas, tá? Embora eu tenha resolvido pelo menos uma dessas três em todas as turmas, dessas três questões que eu vou resolver agora, necessariamente duas eu não resolvi em todas as turmas, tá? Então, assim, por exemplo, dependendo da turma, eu resolvi a 12, então tudo bem, você pode pular para a próxima, tá? Então vamos lá, não coloquei nem minha imagem aqui, tá? Eu quero fazer uma resolução um pouquinho mais rápida. Questão número 12 afirma aqui: fornece-se calor a 100 gramas de prata em 22 graus Celsius, 285 Kelvin, até que ela se funda completamente a 1235 Kelvin. São dados acerca da prata. Bom, aí você tem um calor específico, note que é dado em joule por quilograma por Kelvin. A temperatura está em Kelvin, só que a massa está em grama. Eu tenho que passar a massa para quilograma. Então, passando essa massinha aqui para quilograma, é 0,1 quilograma. Bom, quanto que é o calor total que eu preciso fornecer para a prata? Eu preciso pegar a prata em estado sólido, ele é a 285 Kelvin, elevar a temperatura dela até 1235 Kelvin. Vamos chamar essa quantidade de calor Q1. E depois eu tenho que derreter ela, certo? Mantendo a temperatura de 1235 Kelvin. Como que eu sei disso? Continuando a leitura, eu tenho que o ponto de fusão é, por exemplo, 1235 Kelvin. Ele também o calor latente de fusão. Bom, o cálculo é simples, é só você somar os dois calores. Você precisa aquecer e depois fundir. Lembrando que o aquecimento você obtém utilizando o quimacete. E a fusão você obtém o calor utilizando-se do ml. Ah, portanto, o calor total vai ser massa, que é 0,1, calor específico, que é 240, variação de temperatura, não calculei ela aqui, né? Delta T é a temperatura final, 1235 menos 285, que vai dar 950 Kelvin. Então, a variação de temperatura é 950, mais a massa, 0,1, esse calor latente, que é 1,05 vezes 10 a quinta. Fazendo esses cálculos, você obtém 22.800 mais... Bom, vamos deixar aqui com a mesma notação, tá? Aqui não está em notação científica, então não vamos deixar a notação científica do outro lado. Aqui ele está multiplicando 0,1 por isso. Isso daqui vai dar 0,1 vezes 10 a quinta, dá 10 a quarta. Então, isso vai dar 1,05 vezes 10 a quarta. 10 a quarta, então, vou deslocar a vírgula 4 casas para a direita, certo? Então, vamos apagar isso daqui e vamos deslocar a vírgula. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então, a vírgula vai aqui. Vou apagar aqui, beleza? Posso apagar também esse último aqui, para não fazer diferença. Isso aqui vai dar quanto? Separando as casas decimais, vai dar 22.800 mais 10.500. Isso dá 33.300, certo? Mas ele quer em quilojoule, tá? Isso aqui é joule, perdão. Isso é o mesmo, então, que 33,3 vezes 1.000 joule. Beleza? Aí, gente, qualquer coisa vocês vão um pause em mim, né? E pode perguntar. Próxima questão. Bom, você tem um gráfico, né, abaixo que mostra a curva de aquecimento de 100 gramas de substância. Está inicialmente no estado sólido.
Então, você sabe, como ele tem dois patamares, aqui duas retas horizontais, que necessariamente houve duas mudanças de fase. Se inicialmente ela está no estado sólido, aqui ocorre a fusão, e aqui está então no estado líquido. Aqui vai ser a ebulição, e aqui vai ser no estado de vapor. Nesse gráfico, determine, vamos lá, letra A, o calor específico sensível da substância no estado sólido. É só aplicar a formulinha. E é igual a MC delta T. Vamos escrever aqui do lado todos os dados. Para o estado sólido, que é esse daqui, a quantidade de calor é essa daqui, ó, Q igual a 3,2, cuidado, quilocaloria. Então, vezes 10 a terceira caloria. A variação de temperatura é essa daqui, ó, delta T igual a 40 graus Celsius. Beleza? A massa é a mesma, né, em todos os casos. Aí é só substituir os dados. O calor é 3,2 vezes 10 a terceira. A massa é 100 gramas. O calor específico eu quero. A variação de temperatura é 40. Olha que interessante. 10 a terceira com 3 zerinhos aqui, ó. Já corta. Então vai ficar 3,2 dividido por 4. É o mesmo que 0,8 calorias por grama por grau Celsius. Belezinha? Então vamos lá. Próximo item. Calor específico sensível da substância no estado líquido. Isso aqui é sólido. Aqui só, o líquido só pode ser aqui. Então vamos lá. Calor específico da substância no estado líquido. Vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz o item A. Dados. O calor nessa situação é esse daqui, ó. De 9,2 a 13,7. Então, a quantidade de calor é 3,7 menos 9,2. E aqui dá quanto? 5, o 4 do lado esquerdo, né? 4,5. Certo? Quilocalorias, certo? 1.000 calorias. Ou 4.500 calorias, ou 4,5 vezes 10 a terceira calorias. A massa é a mesma, 100 gramas. E a variação de temperatura é essa daqui, ó, 50. 90 menos 40. 50 graus Celsius. Substituindo aqui macete. Quantidade de calor é 4.500. A massa é 100. Calor específico eu quero. Variação de temperatura é 50. Mais uma vez, ó, pode sair cortando os zerinhos. Isso daí vai dar Czinho igual a 45 dividido por 50 ou 4,5 por 5. Certo? Isso aqui vai dar 0,9 calorias por grama por grau Celsius. Para diferenciar um item do outro, nós poderíamos chamar esse Czinho de Czinho do estado líquido. Tá? E no item anterior, poderíamos chamar de no estado sólido. Tá? Esse aqui é o item A. Eu voltei para o item B. Beleza? Próximo item, calor sensível latente de fusão, letra C. Bom, se é fusão está aqui, ó. Vamos chamar de LF, o calor latente de fusão. Quais são os dados que importam? Não tem variação de temperatura. Então, eu preciso do Q, que é 9,2 menos 3,2, dá 6 quilocalorias, 6 vezes 10 a terceira calorias, ou 6.000 calorias, certo? Para ficar bonitinho, né? Vamos escrever assim. Quilocalorias é igual a 6.000 calorias. A massa não muda e isso é tudo que eu preciso. Então, o calor latente é ml, mole, 6.000 é 100 vezes L, vamos chamar de LF, que é o calor latente de fusão. Então, LF
vai dar, só cortar 2 zerinhos, 60 calorias por grama. E aí agora falta entender, calor latente de vaporização. Então, vamos chamar de LV. Mesmíssima ideia. Letra D, Q, né, igual a M vezes L. Então, eu vou precisar do calor. Então, quais são os dados? Calor latente de fusão vai ser 27,2. Opa, fiquei errado. 25,7. Menos 13,7 quilocalorias, né? O que vai dar 12 quilocalorias, ou 12.000 calorias, tá? Então, aqui em cima está em quilocalorias, né? Se for desconfortável, né? Coloca a unidade. E a massa é 100 gramas. É fácil. 12.000 é igual a 100 esse calor latente de vaporização. Calor latente de vaporização é 120 calorias por grama. Eu voltei ali para ver se eu tinha acertado a unidade. Às vezes a gente confunde, né? Gente, próximo exercício. Esse exercício ele é um pouquinho mais demorado, tá? Então, vamos lá. Vamos com calma. Você pode dar pausa, tá? Vai com calma aí, rever tranquilamente. Um pedaço de gelo de 150 gramas a menos 20 graus Celsius é colocado dentro de uma garrafa térmica contendo 400 gramas de água a temperatura de 22 graus Celsius. Tá. Ele dá informações sobre o gelo, né? A água, calor específico, calor latente de fusão, né? Considerando a garrafa térmica como sistema perfeitamente isolado e com capacidade térmica desprezível, então não vamos precisar considerar a capacidade térmica da garrafa térmica, pode-se dizer que, ao atingir o equilíbrio térmico, o sistema no interior da garrafa, por exemplo, se cobre. Então, essa questão é dificinha, tá? É o suprassumo aí da troca de calor. Então, vamos lá. Vamos organizar isso. Aqui eu preciso da seguinte maneira. Eu vou fazer uma mistura, certo? De gelo a 20 graus, a menos 20 graus Celsius e a água a 22. Certo? Tem até um errinho aqui, deixa eu corrigir. Pronto, corrigi. Então, o que eu pensei é o seguinte. Eu vou fazer uma comparação. Quero saber o que vai acontecer na situação final. Quero saber se a temperatura final do sistema vai ser 0 graus Celsius, 10 graus Celsius, né? Que são essas alternativas. Se vai ter gelo e água, o que vai acontecer. Então, para isso, eu fiz a seguinte separação. Aqui, ó, eu tenho o processo de aquecimento do gelo, e para isso eu vou precisar dessa quantidade de calor aqui, ó, que é do gelo 1, beleza? Depois eu vou tentar derreter esse gelo, eu preciso do gelo 2. E eu vou calcular quanto de calor eu preciso para fazer a água, que de 22 graus Celsius até 0, tá? E eu vou ficar fazendo comparações entre ambos. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a quantidade de calor necessário para aquecer o gelo. Então, vamos lá. Então, quantidade de calor para aquecer o gelo vai ser a massa do gelo, né? Vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. A quantidade de calor necessária para aquecer o gelo vai ser, um pedaço de gelo, né? 150 gramas. O calor específico do gelo é meio, é 0,5. E a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. E do gelo na situação 1 vai ser 1.500 calorias. Beleza? Vou guardar essa informação aqui, ó. Inclusive, relaxa com o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou indo lá para a página 13, tá? Essa resposta aqui é realmente não.
Então, só para anotar, tá? Então, eu já sei que o Q do gelo na situação 1 deu 1.500 calorias. Então, agora eu vou voltar para a página 10 e dar continuidade. Vamos agora calcular a quantidade de calor necessária nesse processo aqui, tá? Para isso, eu vou para a página 11. Então, vamos lá, gente. Olha o que eu vou fazer. Vou calcular agora a quantidade de calor para derreter o gelo. Então, o gelo 2 é de mole. Esse do gelo, esse calor latente de fusão do gelo. Vamos chamar de LF, né, que é difusão. Q do gelo na segunda situação é 150 vezes 80. Tá? Quanto que dá isso? O do gelo na segunda situação vai dar 12.000 calorias. Beleza? De novo, eu vou pular lá para a página 12 e vou anotar aqui, ó. Do gelo na segunda situação, 12.000 calorias. Vou colocar o pontinho aqui para separar a unidade das unidades, a unidade de milhar, né? Das demais unidades. Opa! Beleza. Agora, vamos calcular a quantidade de calor necessária para resfriar a água. Tá, gente? Já eu volto tudo de novo. Eu explico mais uma vez. Quantidade necessária para resfriar a água vai ser a massa de água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. A variação de temperatura da água vale a pena escrever. A temperatura final menos inicial. Professor, da onde você tirou que a temperatura final da água é zero? Eu não sei se é zero. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, ΔT da água eu coloquei como menos 22 graus Celsius. Tá? Acompanha só o cálculo e já eu explico o que eu estou fazendo. Então, isso aqui vai dar 400 gramas vezes calor específico da água, que é 1, vezes variação de temperatura, que é menos 22. Beleza? A quantidade de calor que a água tem que perder, tá? Escreva negativo, é quanto? 8.800 calorias. Tem um sinalzinho negativo aqui. Vamos copiar aqui no final. E da água, esquece essa setinha. Deixa eu arrumar. Pronto. O que da água, então, é quanto? Menos 8.800 calorias. Pronto, gente. Agora podemos fazer a comparação e acredito que agora você vai entender por que eu pensei na água com temperatura final de 22 de 0 graus Celsius. É o seguinte. Quem vai trocar a calor é esse sistema aqui, né? O gelo, que vai se transformar em água, com já a água, né? A água, quando a gente fala em água, nós estamos pensando em água no estado líquido, tá? Então, é a quantidade de calor trocado entre a porção de água no estado sólido e a porção de água no estado líquido. Então, é a água trocando calor com água. Bom, eu não sei a temperatura de equilíbrio, mas como vai ter ali uma mudança de estado de agregação sem mudança de temperatura, né, no 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, o 0 graus Celsius é uma ótima referência. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai separar esse problema em dois e calcular os calores necessários para que ambos corpos cheguem a 0 graus, que é a temperatura de fusão. Então, dá uma olhada aqui. Ó. Essa água do lado esquerdo, no estado sólido, vai perder calor vai ganhar calor, perdão, da água a uma temperatura maior. Então, vamos fazer aqui o desenho do fluxo de calor. Então, o calorzinho ele vem aqui, ó, da água quente, né? Da água geladinha, no estado sólido. Essa é a direção de fluxo. Repare o seguinte. Se todo esse calor que há aqui, ó, for para o gelo, vou repetir. Se todo esse QA necessário para ser retirado da água para que ela chegue a 0 graus Celsius, for para a água no estado sólido, menos 20, esse calor de 8.800 calorias será suficiente para aquecer o gelo
até fazer ele chegar a zero, mas será insuficiente para derreter todo o gelo. Então, olha só o que eu vou fazer. Agora sim eu vou usar somatório de calor igual a zero. Gente, reveja esse vídeo quantas vezes necessário for, tá? Você vai somar Q do gelo na situação 1, mais alguma coisa, mais o Q da água na situação 1. Isso aqui vai ter que dar zero. Então, é a água no estado líquido trocando calor com água no estado sólido. Aqui eu escrevi Q do gelo na situação 1. Por quê? Porque a quantidade de calor que a água vai fornecer é suficiente para aquecer o gelo até zero. Mas, como a quantidade de calor necessária para derreter o gelo é 12.000 calorias, o tanto que a água fornece, a água no estado líquido, não é suficiente para derreter o gelo. Então, aqui na fórmula não vai entrar o QG2. Vai entrar um Q para derreter o gelo e colocar 2 linha, tá? Significa que é diferente desse cara aqui. Vamos substituir os dados. QG1 vale 1.500, mais alguma coisa, mais o menos 8.800. Eu posso colocar negativo aqui, ó. Menos 8.800. Isso tem que dar zero. Bom, quem que é esse QG2'? É a massa de gelo que derreteu vezes calor latente de fusão. Repare que essa massa é a massa de gelo que derreteu. Vamos chamar de D, derreteu. Beleza? Substituindo os dados, isso daí vai dar massa de gelo que derreteu, que eu desconheço, vezes 80. Olha, eu vou até passar para o outro lado. 8.800, ou melhor, 1.500 menos 8.800 dá menos 7.300. Passando para o outro lado, vai dar 7.300 positivo. E a massa de gelo que derreteu é só passar o 80 dividindo. Isso vai dar 91,25 gramas. Certo? Então, o que eu descobri? Que das 150 gramas de gelo, 91,25 derreteu. Certo? E, portanto, 58,75 mantém-se no estado líquido. Logo, você vai ter uma mistura, tá, de gelo mais água. A massa de gelo vai ser de 58,75 gramas, tá? Vamos lá? Ó, dessa daqui, 91,25 gramas derrete. Então, continua no estado sólido 58,75 gramas, né? E no estado líquido, vai ter ali 400 gramas de água, mais a quantidade de gelo que derreteu. Vai ser 491,25 gramas. Então, o que você tem? Uma mistura de sólido e líquido a 0 graus Celsius. Beleza, gente? E aí, para encerrar, tem umas estrelinhas perdidas aqui. Valeu! Nem sei escrever valeu. Até mais, gente. Então, a gente quer apagar. Google.